início a mais uma aula, que é sobre sistema digestório, endócrino e renal, nossa AP3, né? E hoje a aula vai falar sobre o sistema endócrino e a percepção dos sentidos relacionados ao tato. Como o pessoal ainda está entrando, eu vou soltar a aula e no final eu faço um apanhado. Deixa eu compartilhar a minha tela com vocês. Incluir o som. Que estão associadas com esse sentido. Então, revisando rapidamente o nosso sistema endócrino, então nós sabemos que o nosso sistema endócrino, nós temos órgãos com células que são secretoras de hormônios, né? Células secretoras de diferentes substâncias e também células que são secretoras de hormônios. E nós temos glândulas endócrinas, que são estruturas que só têm como função principal, né, produção de hormônios. Quando nós falamos das glândulas endócrinas, que são as principais que produzem diretamente esses hormônios, nós temos as glândulas hipotálamo, e esse hipotálamo, ele fica na região, então, aqui do nosso cérebro, nessa porção aqui, e ele está associado à hipófise através de uma estrutura que nós chamamos de quiasma óptico. Então, o hipotálamo, ele tem a função de produzir hormônios, mas os seus hormônios estão associados com a porção da neurohipófise, que é a porção posterior da glândula hipofisária. Então, os hormônios que são produzidos aqui no hipotálamo, eles são armazenados aqui nessa região da hipófise. Então, ela é uma glândulazinha que fica associada aqui ao hipotálamo pelo quiasma óptico. Outra porção da hipófise é a adenohipófise. Então, na adenohipófise, essa glândula, ela produz e secreta os seus hormônios nessa porção. Então, a adenohipófise, diferente da neuro, que só armazena, ela pode produzir, né? Ela produz e secreta os hormônios relacionados com essa glândula. Exemplos desses hormônios, nós temos, então, o hormônio de crescimento, o hormônio que vai estimular a tireoide, os hormônios que vão estimular as glândulas hipofisárias, o FSH e o LH. Então, são hormônios que são produzidos na adenohipófise. Além disso, nós temos ainda a glândula pineal, que também vai se localizar aqui junto ao nosso cérebro, em conjunto, né, com as funções do hipotálamo e da hipófise. Logo abaixo, então, entre as glândulas que nós temos, está a glândula tireoide. Essa glândula tireoide, ela fica localizada aqui na região do pescoço, próximo, então, à traqueia e as suas cartilagens, e ela tem uma diferença. Essa glândula, ela possui 2 lobos, que são unidos por um ligamento. Então, nesses 2 lobos, nós temos, então, estão distribuídas ao longo desses lóbulos, os folículos tireoidianos. Então, esses folículos aqui, eles são produtores de T3 e T4, que são os principais hormônios da tireoide. O T3, ele é dependente de iodo. Por isso que é importante manter as concentrações de iodo no organismo, porque ele é dependente do iodo. É a sua estrutura molecular. E eles também são formados a partir de um aminoácido que é a tirosina. Então, eles têm características de hormônios
de formação proteica, de formação de aminoácidos. Junto na tireoide ainda, nós temos células parafoliculares ou paracelulares. Essas células aqui, elas são responsáveis pela produção de um hormônio que é a calcitonina. A calcitonina, ela tem a função junto com o paratormônio de regular a concentração de cálcio dentro das nossas células. Então, esse paratormônio, ele é produzido nas glândulas paratireoides, que se encontram, são 4 glândulas que nós temos na porção posterior da glândula tireoide. Então, elas são glândulas que estão localizadas na tireoide. Logo abaixo, nós temos as glândulas suprarrenais. Então, as suprarrenais são glândulas que ficam acima aqui dos nossos rins. Então, nós temos 2 glândulas suprarrenais. Essas glândulas suprarrenais, nós vamos ver que elas produzem diferentes tipos de hormônios, principalmente hormônios relacionados com o colesterol. Então, ela usa esteroides, usa lipídios para a formação dos seus hormônios, e os seus hormônios estão relacionados com diferentes funções dentro do organismo. Pode estar associado com o controle da pressão arterial por conta da aldotensina, pode estar associado com o controle do estresse por conta do cortisol, e ainda está associado com as nossas gônadas sexuais, porque ela também possui produção de androgênios. Nas mulheres, nós ainda possuímos os ovários, e esses ovários, então, eles também são produtores, são glândulas, né, produtoras de hormônios sexuais, de hormônios que vão participar das atividades do organismo feminino. E nos homens, nós temos os testículos, que são também glândulas. Então, tanto ovário quanto testículos são glândulas e são chamadas também de gônadas sexuais. E também os testículos, eles são responsáveis pela produção, então, também do hormônio, considerando as células da testosterona, que estão relacionadas com as células de Leydig, que nós vamos visualizar no nosso corte histológico. Além dessas glândulas, então, que nós vimos que são as glândulas principais, nós temos outras glândulas e outras células que são secretoras de hormônios. Por exemplo, nós temos o timo. O timo, ele se encontra localizado na porção do mediastino, então ele fica localizado entre os nossos pulmões, associado à traqueia e logo abaixo da tireoide. Mas ele é um órgão que, ele possui a função glandular, ele possui a produção de alguns hormônios, de algumas substâncias que são secretadas, de algumas secreções, mas ele está mais associado com a nossa função imunológica, porque ele tem a função de fazer a maturação dos linfócitos T, que é uma célula do nosso sistema de defesa. Outra glândula que nós temos que tem a função de produzir hormônios, que está associada com a função hormonal, é o fígado, o estômago e o pâncreas. Então, são 3 estruturas que estão ligadas com o sistema digestório. Então, o estômago, por exemplo, ele vai liberar gastrina. Essa gastrina é um hormônio que controla a secreção de ácido clorídrico. O pâncreas é uma glândula mista e por isso ele possui uma porção que é exócrina e uma porção que é endócrina. E na porção endócrina vai produzir insulina e glucagon. Além disso, nós temos outras regiões do organismo que têm essa função de célula secretora e célula hormonal. Então, por exemplo, nós temos, os homens possuem a próstata, que está associada, então, com os testículos, e essa próstata também é uma glândula, e em conjunto ainda com as vesículas seminais. Então, no organismo, nós vemos que essas glândulas, elas estão distribuídas ao longo do corpo, e não tem uma ligação necessariamente.
né? Então, nós temos aqui na região do cérebro as glândulas controladoras da maioria dos nossos hormônios, da produção dos nossos hormônios, que é o hipotálamo. E associado ao hipotálamo, nós temos a hipófise. A partir daqui, nós não temos mais nenhuma associação física entre essas glândulas. Diferente, como nós vimos no sistema urinário e no sistema digestório, que os órgãos, eles possuem ligações. Então, no sistema endócrino, não existe essa ligação, justamente porque os hormônios, eles vão ser produzidos nessas glândulas e distribuídos para o restante do corpo. E usando a corrente sanguínea. Então, por isso, não há uma ligação, por exemplo, como no sistema urinário, que os rins fazem o processo de filtração, produzem a urina, essa urina vai passar pelo ureter, que vai levar esse ureter até a bexiga, onde esse filtrado, essa urina, ela é armazenada, e depois pela uretra, que está associada à bexiga, ela é excretada. Então, existe uma ligação física entre esses órgãos que constituem o sistema urinário, por exemplo. Mas não existe essa ligação, então, no sistema endócrino. Então, nós vemos que nós temos glândulas distribuídas ao longo e que elas têm determinadas funções. Então, para iniciar os nossos procedimentos, nós vamos visualizar inicialmente que é o nosso corpo. Corte histológico referente à hipófise, nós vamos ver uma porção que ela é relacionada à pars nervosa, que é então essa estrutura que está associada com o armazenamento dos hormônios do hipotálamo, e vamos ver que há uma porção que é a par distalis, que é relacionada então com a porção de adenohipófise. Entre par nervosa e par distalis, a gente tem uma par intermédia. Existem fendas que vão estar então associadas com essa separação dessas estruturas. E a par tuberalis. A par tuberalis, ela, como faz parte da região que vai fazer a ligação com o quiasma óptico, né, com o infundíbulo que associa ao hipotálamo, ela não vai ser visualizada nesse corte. E vamos observar que existe uma cápsula de tecido conjuntivo que envolve essa estrutura. Além dessas partes que nós vamos observar, nós vamos ver ainda células que são acidófilas, células que são basófilas e células que são cromófobas. Porque cada uma dessas células, elas são responsáveis por produção dos diferentes hormônios. E nós vamos conseguir visualizar justamente pela coloração. Então, há células que são acidófilas, elas vão possuir uma coloração mais rosácea, mais intensa. Enquanto que as basófilas, então, elas vão possuir uma coloração mais azulada. E as cromófobas, elas não possuem o citoplasma tão corado, ele é um citoplasma levemente corado. Então, nós vamos agora ao nosso corte histológico. Então, nós vamos observar inicialmente a hipófise. Então, abrindo aqui a nossa lâmina. Então, nessa lâmina aqui, nós vemos, nesse corte histológico, nós vemos, então, um corte de adenohipófise. Esse corte de adenohipófise, ele mostra pra gente, então, a porção distal, que é essa porção que nós visualizamos aqui. Então, é toda essa porção, essa região que nós observamos. Aqui nós temos algumas fendas. E nós temos, então, a porção da neurohipófise. Envolvendo essa região aqui, nós temos a cápsula, que é formada de tecido conjuntivo. Então, aqui nós temos uma visão geral da nossa lâmina, do nosso corte. Então, ampliando os nossos cortes, nós conseguimos fazer a visualização das células que têm, então, as colorações que nós vamos buscar. Só tirar essa marcação aqui.
Então, nós vamos ver aqui, aumentar aqui o nossa lâmina, nosso corte. Então, nós temos diferentes tipos de células que vão constituir. Como é a adenohipófise, a porção da neurohipófise, como nós estamos visualizando um corte de hipófise, a porção da neuro ela é formada por muitos neurônios, né? Ela é a par nervosa. E as demais estruturas da adenohipófise, elas possuem os neurônios, né? E possuem muita vascularização, como nós visualizamos aqui no corte. Nós temos aqui, olha, vasos sanguíneos que vão fazer o transporte dos hormônios que são produzidos nessa glândula, e ela tem essa vascularização em toda a glândula. Então, só reduzindo aqui para procurar deslocar aqui no corte e ampliando. Então, olha só, aqui nós vamos ver um corte vamos ver uma célula cromófoba. Por quê? Porque nós conseguimos visualizar os núcleos, porque eles são corados, os núcleos, porém o citoplasma ele é mais translúcido, ele não apresenta coloração. Então, são conjuntos de células cromófobas que ela tem uma certa coloração, a coloração ela não é tão acentuada. Percorrendo a lâmina, reduzir aqui novamente para percorrer a lâmina. Nós vamos observar que nós temos, então, diferentes células que vão produzir os hormônios que constituem aqui a adenohipófise, que é a pars distalis que nós estamos observando. Então, nós temos um número acentuado de células cromófobas. Nós temos aqui nessa porção células que são basófilas, então o núcleo ele é bem azulado, mas o citoplasma ele tem uma coloração mais fraca, é um rosáceo mais fraco. Percorrer novamente a lâmina para buscar um campo que seja mais fácil visualizar essas células. E nós vamos buscar uma célula acidófila, que então ela possui um núcleo corado, então um azul, porém a quantidade do citoplasma ele é mais intenso, a coloração rósea. Então, por exemplo, aqui nós temos uma célula que é acidófila. Então, o citoplasma bem róseo, com o núcleo aqui delimitado. Aqui, porções de células cromófobas e as células acidófilas, que são células, buscar aqui uma célula acidófila, que são células que possuem o núcleo mais destacado, porém o citoplasma, a coloração dessas células, elas são azuladas. Então, aqui nós temos uma célula que é basófila. Então, nós vimos, reduzir novamente aqui o nosso corte, um corte, então, da região hipofisária. Voltando à nossa aula, o nosso próximo procedimento, então, nós vamos ver as células tireoidianas, que constituem a glândula da tireoide. Então, nesse corte, também vamos observar um corte com coloração em hematoxilina. E nós vamos observar, então, folículos tireoidianos distribuídos ao longo dessa glândula. E nesses folículos, eles são formados por células foliculares que contornam esse folículo, né? Então, ele é um epitélio simples. Nós vamos ver que é uma única fileira de células que está ali fazendo o contorno do folículo. E dentro desses folículos, contornados por essas células, nós temos uma região de coloide, que é uma substância gelatinosa. Aqui nesses folículos, nessas células foliculares, são onde ocorre a produção do T3 e do T4. E nós vamos observar que entre os espaços dos folículos, nós temos células parafoliculares, que são, então, responsáveis pela produção de calcitonina.
Além disso, nós vamos observar que essa glândula, como todas as outras, ela possui uma grande vascularização. E ela possui também tecido conjuntivo, fazendo o preenchimento dessa glândula, e também possui um músculo estriado esquelético. Então, nós vamos observar nessa glândula a cápsula, que é formada por tecido conjuntivo. Essa cápsula ela vai envolver toda a região glandular. E nós vamos ver que, além dessa cápsula, nós temos vários folículos distribuídos ao longo da glândula. Além desses folículos, nós temos, então, preenchendo aqui o folículo, o coloide, contornando o folículo, nós temos as células foliculares, e entre os espaços do folículo, nós temos, então, as células parafoliculares. Então, agora nós vamos à nossa lâmina, ao nosso corte histológico. Então, nós vamos abrir o nosso software relacionado com o nosso microscópio. Então, nós vamos utilizar uma lâmina aqui, que possui o corte de tireoide, e nós vamos observar sempre no menor aumento. Então, lembrando de observar no menor e no maior aumento do microscópio, corte. Então, ajustando aqui. E usando o charriot para percorrer a lâmina. Então, vocês observam que esse corte, então, também é um corte transversal. Deixa eu aumentar aqui a exposição da luz. E nós observamos, então, que toda essa porção aqui da glândula, né, distribuída ao longo da glândula, nós temos os diferentes folículos. Então, nós estamos observando no menor aumento. Então, todas essas células aqui que nós observamos são folículos tireoidianos. E nós vemos aqui, entre a glândula, tecido conjuntivo, que vai fazer, então, a ligação, né, dentro do preenchimento dessa estrutura. E observando que existe, contornando a glândula, uma cápsula que vai proteger essa glândula, que é uma cápsula de tecido conjuntivo. Então, vamos aumentar, vamos para o nosso aumento. Então, vocês podem ir utilizando os outros aumentos para ver as diferentes regiões, né, para ver as diferentes estruturas. Então, aqui nós estamos visualizando, então, no aumento de 20 vezes. Então, aqui observando os folículos, o tecido de preenchimento, que é um tecido conjuntivo. E nós vamos utilizar, então, o nosso maior aumento. No nosso maior aumento, nós vamos pôr uma gota de... Nós vamos aqui observar a ampliação. E usar o charriot, então, para fazer essa observação. Percorrer a lâmina. Então, aqui nós observamos há um folículo, então aqui é a região do coloide, mais ao centro, e essa cordão celular aqui que envolve esse folículo são as células foliculares.
Então, essas células foliculares, elas são formadas de um epitélio simples, então ela possui uma única camada de célula, e nessa única camada de célula, elas podem ter as células tanto no formato cúbico, quanto no formato pavimentoso. Então, no formato pavimentoso, olha só, observando essa daqui mais acima, a célula é mais alongada e o núcleo acompanha essa porção. Então, aqui ao centro nós temos o coloide. Buscando aqui um outro campo. Então, continuando a nossa observação, então, olha só, a região de coloide e aqui a região das células foliculares. Então, como eu havia dito, então nós temos células que possuem um epitélio simples, uma única, então, filamento, uma única camada de células. E essas células, elas podem ser tanto cúbicas, quando nós temos células com um núcleo mais arredondado, ou pavimentosas, quando nós temos, então, aqui, como nós observamos, um núcleo a célula é mais alongada e possui, então, um núcleo acompanhando esse formato. Então, nessas células aqui, elas são produzidos os hormônios T3 e T4. Como nós vimos, como havia dito, entre folículos, nós temos células que são parafoliculares. E essas células que são parafoliculares, elas também formam esses cordões. Se nós observarmos aqui ao longo do nosso corte, nós temos várias regiões de células parafoliculares e é nessas células que acontecem, então, a produção de calcitonina. Também são células que possuem epitélio simples, então possuem uma única camada de célula e possuem células que podem ter, então, formatos, buscar aqui esse campo. Então, formatos de células cuboides, né? Que são células que possuem o núcleo mais arredondado. Algumas dessas células também podem ter formatos colunares. Quando nós olhamos o nosso corte, nós vemos ainda aqui região de musculatura, então musculatura estriada, que vai fazer o preenchimento dessa glândula. Vemos também vascularização, então essas regiões que nós vemos aqui são de vasos sanguíneos, de capilares sanguíneos, que são corados com um vermelho mais intenso. Então, aqui, olha, uma região endotélica. Então, nós temos aqui um vaso sanguíneo, várias hemácias, e revestindo esse vaso, então, células endoteliais. Possuem ainda algumas células lipídicas dentro dessa glândula. E diminuindo aqui o nosso corte, nós temos aqui a região da cápsula, que é formada, então, por tecido conjuntivo frouxo, com fibroblastos e diferentes fibras dispostas nessa glândula. Então, nós vamos, relembrando de reduzir a luz, porque nós vamos continuar a nossa aula e vamos para outro procedimento. Volta a objetiva no menor aumento, diminui o foco de luz e também abaixa a mesa. Então, remove essa lâmina para que nós possamos usar o microscópio para outra lâmina. Então, retornando à nossa aula, o nosso próximo procedimento está relacionado, então, com o testículo, corte de testículo e epidídimo. Esse corte de testículo e epidídimo, nós vamos visualizar, então, também em HE. E nós vamos ver, então, que é a hematoxilina e eosina. Nós vamos ver que existe uma túnica que reveste o testículo, que é uma túnica albugínea, que é formada por tecido conjuntivo frouxo. E dentro desse testículo, nós vamos ter os túbulos, muitos túbulos seminíferos. Esses túbulos seminíferos, eles possuem diferentes tipos de células, então eles possuem células de Sertoli, espermatogônias que vão sofrendo processos de amadurecimento e modificação para formar espermatócitos. Espermatócitos vão formar espermátides e, por final, formar espermatozoides. Então, essas estruturas estão relacionadas com o
testículo. E ainda nós vamos ver que entre os túbulos seminíferos, nós vamos ter porção de interstício, região intersticial, onde tem as células de Leydig que vai produzir, então, testosterona. Quando nós observarmos o epidídimo, no epidídimo nós vamos ver que há um epitélio pseudoestratificado revestindo, então, esse ducto do epidídimo. Vamos ver os estereocílios, que é uma especialização da membrana. E ali nós vamos ver, então, os espermatozoides já maturados, porque é no epidídimo que acontece a maturação dos espermatozoides. Então, nós vamos observar. Então, aqui nós temos um exemplo de túbulos seminíferos. Então, aqui é um corte de testículo e aqui um corte de epidídimo. Dentro desses túbulos seminíferos, nós vamos observar as diferentes células responsáveis. Na verdade, aqui as duas imagens é de testículo. Então, uma ampliação. Aqui é um túbulo seminífero. E nós vamos observar, então, as espermatogônias, que são essas camadas que ficam logo abaixo aqui do tecido epitelial que faz o revestimento desse túbulo. Vamos ver, então, as espermátides, que são as células próximas a sofrer modificação, maturação para formar os espermatozoides. Vamos ver diferentes níveis de espermatócitos. Então, conforme vai ocorrendo o processo de maturação, esses espermatócitos vão sendo modificados. E vamos ver aqui a região do interstício, as células de Leydig, que são produtoras de testosterona. Quando nós observarmos, então, o epidídimo, nós vamos ver que possui na membrana, no revestimento interno desse ducto, possui os estereocílios, que são, então, especializações de membrana necessárias para a degradação de espermatozoides. Vamos ver que ele é formado por um tecido epitelial que é pseudoestratificado, porque parece que há várias camadas de células, mas é uma única célula. E dentro do epidídimo, nós vamos ver os espermatozoides. Então, novamente, nós vamos lá para nosso microscópio, nosso software. Vamos substituir a nossa lâmina. Então, vamos observar a lâmina de testículo. Então, observando aqui no nosso software esse corte, ajustando aqui o foco. Aqui. Controlando a entrada de luz. Então, todas essas estruturas que nós observamos na lâmina do testículo, nessa região do testículo, são as regiões do túbulo seminífero. E todos esses cordões que nós vemos aqui de células que vão contornar, preencher os espaços entre os túbulos, são as células intersticiais, onde nós vamos ter as células de Leydig. Então, aqui que ocorre as produções, a sinalização para a produção de espermatozoide e também de testosterona. Então, ampliando o nosso corte, usando, então, a outra objetiva. Então, aqui a gente já começa a perceber a formação desse tecido. Então, só percorrendo aqui a lâmina, buscando um outro campo. Ajustando o foco. Então, nós temos uma camada, o testículo possui uma camada de células epiteliais simples, então é uma camada única que vai envolver esses túbulos seminíferos. Então, aqui nós temos um corte transversal mostrando o túbulo seminífero. E abaixo dessa camada epitelial, essas células que nós visualizamos, que possuem um núcleo maior, e mais pigmentado, são as espermatogônias. E abaixo aqui das espermatogônias, nós já apresentam diferentes espermatócitos,
que são, então, as modificações dessas células evoluindo para a formação da espermátide e do espermatozoide. O que nós observamos aqui ao centro do túbulo seminífero, essa porção aqui é a porção flagelar do espermatozoide. Então, só buscando aqui um outro campo para nós visualizarmos as espermátides também nesse aumento, ver se nós conseguimos observar aqui. Mostrando, então, aqui que existe uma túnica albugínea, que então é um tecido conjuntivo, que vai revestir uma cápsula, né, que vai revestir, então, esse testículo, que é formado de tecido conjuntivo. Então, aqui nós observamos espermátides. Então, ó, espermatogônias, espermatócitos, espermátides, e elas vão dar origem, então, aos espermatozoides. Colocando o óleo de imersão para o nosso maior aumento. Então, aqui nós temos o tecido epitelial que vai revestir o túbulo seminífero. Esse tecido epitelial, ele é um epitelial simples, que pode ter células pavimentosas. Então, o núcleo acompanha o formato da célula, que é mais alongada. Possui as espermatogônias. Então, essas aqui são as espermatogônias. E aqui nós temos os diferentes espermatócitos que vão participar do processo de formação, então, do espermatozoide. Então, só ajustando aqui para nós visualizarmos melhor. E aqui nós vemos as espermátides. Então, que são as células que vão dar origem aos espermatozoides. E já vendo porções flagelares desse espermatozoide. Então, vou reduzir aqui, vou baixar a mesa e vou buscar, com o menor aumento, a região do epidídimo. Então, o epidídimo, ele fica próximo, então, ao testículo. Que é essa porção aqui, então. Então, o epidídimo, ele possui tecido conjuntivo preenchendo, possui tecido muscular também preenchendo os espaços. E aqui nós temos cada uma dessas estruturas é um ducto de epidídimo. Nesse ducto nós temos, então, espermatozoides, aqui que nós vamos ver ao centro. Então, nós vamos ver porção flagelar e vamos ver a região do acrossomo pela coloração. E aqui nós temos o tecido epitelial pseudoestratificado, que nós vamos visualizar que, na verdade, ele é uma única camada de célula, mas a sensação que dá, a impressão que dá é que nós temos várias camadas de célula. E aqui, voltado para o luz desse ducto, nós vamos ter os estereocílios. Então, eu já vou direto para o nosso maior aumento, eu já tenho, então, o óleo de imersão gotejado aqui, nessa lâmina. Então, agora nós vamos observar o epidídimo. Então, mostrando primeiramente aqui as células que constituem, então, o tecido epitelial.
dá essa sensação de tecido epitelial e pseudoestratificado, porque nós temos células em diferentes níveis e diferentes formatos. Então, eu tenho células que possuem o núcleo mais arredondado, as células que possuem o núcleo pavimentoso, porque é uma célula pavimentosa, que estão em diferentes posições, como se fossem diferentes camadas, mas é uma única camada epitelial, então por isso que é dito pseudoestratificado. Quando nós observamos mais ao centro, aqui é onde nós encontramos os espermatozoides. Então, essa porção que nós vemos corado em azul é a porção do acrossomo, é onde se encontra o núcleo, a cabeça do espermatozoide. E o que está corado em rosa, esses variados que nós vemos aqui em coloração rosa, são os flagelos desses espermatozoides. Percorrendo um pouquinho mais a lâmina, buscando aqui para nós visualizarmos os estereocílios. Deixa eu pegar um outro ducto que talvez seja melhor a visualização. Aqui. E aqui nós temos os estereocílios, que fica voltado para a luz do ducto. Então, são especializações da membrana plasmática e que eles têm funções de fazer a digestão de flagelos que não são utilizados. Então, novamente, nós vamos voltar para a nossa tela, vamos diminuir a luz do microscópio, baixar a mesa e voltar para o menor aumento. O nosso próximo procedimento, estruturas que constituem esses folículos, então nós vamos ver diferentes estágios desses folículos. Vamos observar que tem uma cápsula protegendo, uma túnica albugínea que protege, então, o ovário. E como nós vamos ver folículos ovarianos em diferentes estágios, nós vamos observar os primordiais e as estruturas que constituem esses folículos, que são as células foliculares. Então, nós vamos observar que na região cortical existem diferentes folículos. Aqui nós temos um exemplo de um folículo já em estágio de maturação, ovócito aqui no centro, que dá origem ao óvulo, zona pelúcida. Vamos ver que existe dependendo do estágio, nós temos uma camada granulosa, ou nós temos uma camada de células foliculares aqui que vão ser produtoras de hormônio. Em volta dessas células foliculares, nós vamos observar que existe uma teca que vai fazer a proteção desses folículos. Então, nós vamos novamente ao nosso microscópio, vamos substituir a nossa lâmina e vamos fazer a observação de células de ovário. Então, no menor aumento, nós vamos fazer a focalização dessas células, aumentar o faixa de luz. Então, ajustando aqui o nosso zoom. Controlando a intensidade de luz. Então, aqui nós temos, nessa porção, a porção cortical, onde nós temos diferentes folículos que já estão entrando na fase lútea, folículos que vão passar por processos de maturação. Aqui, folículos primordiais, que ficam mais próximos aqui à túnica albugínea, né, que vai revestir, então, essa glândula. Então, próximo aqui ao epitélio que faz o revestimento. E percorrendo, então, essa lâmina, nós vamos vendo que existem diferentes estágios desses folículos que vão dar origem ao ovócito. Então, aqui nós temos um ovócito, zona pelúcida, células foliculares, formação de zona glomerulosa, de teca, que faz a proteção. Então, indo para o nosso maior aumento, colocarmos, então, óleo de imersão para observação. Então,
Então, fazendo o ajuste aqui do foco. Então, essa primeira observação aqui, nós vamos ver que aqui nós temos um ovócito iniciando o processo de maturação, células que vão fazer a proteção, que é as células da teca, tecido conjuntivo aqui dentro desse ovócito, desse folículo, buscando um outro folículo amadurecido. Vocês vão percorrendo a lâmina para achar esses folículos também. Então, esses folículos que nós vemos aqui, que possuem só uma camada de células foliculares, e os ovócitos aqui no centro são os folículos primordiais. Então, a partir desses folículos primordiais é que vai ocorrendo a maturação desses ovócitos. Então, aqui, localizar só um folículo. Então, aqui nós já vemos um folículo que possui, então, formação de zona pelúcida, o ovócito está aqui, células que são foliculares contornando essa região da zona pelúcida. Então, que são então, porções que fazem parte, então, desses folículos. Então, vou voltar aqui no nosso menor aumento só para demonstrar as outras regiões. Procurar aqui um folículo que esteja em formação. Então, aqui, olha só, observação. Esse já é um folículo que está em fase lútea. Já não tem mais o ovócito, já liberou o seu ovócito, então ele já está entrando em fase lútea. Então, novamente, nós vamos reduzir a nossa base, intensidade de luz, sempre deixar no menor aumento. E agora nós vamos observar, então, a nossa próxima lâmina, nosso próximo corte, que é o corte da adrenal. Então, na adrenal, nós vamos observar zona glomerulosa, fasciculada e reticulada, que fazem parte da região cortical. E vamos diferenciar essa região, então, medular. Então, quando nós observarmos, nós vamos ver a zona granulosa, que está mais próxima aqui à membrana, ao epitélio de revestimento, né, a cápsula. Nessa região aqui eu tenho produção de aldosterona. Aqui, entre glomerulosa e reticular, eu tenho aqui as fasciculadas, que é onde eu tenho a produção de cortisol. E na reticular é onde eu tenho, então, a produção de androgênios, que está mais próximo à camada medular dessa estrutura. Então, nós vamos lá no nosso software para observação, então, dessa estrutura. Então, observando o nosso corte, aqui nós temos o corte de uma adrenal. Então, nós vemos aqui o formato dessa glândula. Nessa região aqui é a região cortical, região aqui do centro, região medular. Então, nós temos região de glomerulosa, fasciculada e reticular mais ao centro.
Então, ampliando aqui o nosso aumento. Então, aqui nas células, na região glomerulosa, eu tenho células que fazem parte de um tecido epitelial simples, que formam esses cordões. Então, podem ser células cuboides, podem ser células piramidais. Então, são células com diferentes formatos. E nessa região de glomerulosa é onde ocorre a produção de aldosterona, que é o hormônio que ajuda a controlar a pressão arterial. Logo abaixo aqui dessa região glomerulosa, nós vemos então a zona fasciculada. Essa zona fasciculada, ela é a maior região da adrenal. E nessa zona fasciculada, as células, elas são poliédricas, elas também possuem formatos diferentes. E tem ainda distribuído células de tecido, gotículas de lipídio. Por quê? Porque é nessa região da zona fasciculada que eu tenho a produção de cortisol, que é um hormônio que usa a molécula de colesterol para fazer a síntese desse hormônio que controla o estresse. Então, é uma zona maior, então, da fasciculada. E logo abaixo aqui, a fasciculada, eu tenho, então, próximo aqui à região medular, a região reticular. Então, a região reticular tem as células também com formatos diferentes, o núcleo é arredondado, bem acentuado, e aqui na região reticular eu vou ter, então, a produção dos androgênios, que vão atuar nas nossas gônadas sexuais, nos ovários e no testículo, porque ele também vai estimular a produção de hormônios que estão ali nessas regiões. Então, é reticular porque a distribuição dessas células é como se fossem em formato de redes, né, de retículos. E é a região mais próxima aqui da medula, onde eu tenho uma diferente constituição também dessa glândula. E eu tenho também moléculas de lipídio distribuídas, células que são pavimentosas, então com o núcleo que tem o núcleo também mais alongado, e formando também uma porção que é reticular. Então, aqui nós vamos finalizando os nossos cortes histológicos e nós vamos entrar, aliás, nós temos mais um corte para visualizar, que é o corte de pâncreas, que nós vamos observar, então, as células alfa-pancreáticas e beta-pancreáticas. Alfa-pancreáticas produz glucagon, e as células beta-pancreáticas produzem, então, insulina e fazem parte, então, da porção endócrina do pâncreas. Então, nós vamos observar essas células a partir da coloração. Então, nós vamos ver que existem regiões onde nós vamos ter células com característica basófila, células com característica acidófila, ou seja, que tem mais concentrações de células alfa e de células beta-pancreáticas. Então, nós vamos no nosso software, novamente, para a abertura, então, da lâmina de pâncreas. Então, aqui nós temos o corte de pâncreas. Lembrando, o pâncreas possui uma região de cabeça, corpo e cauda. E ele é formado por ácinos e também por ilhotas de Langerhans, que é a porção endócrina. Então, quando nós observamos o corte de forma geral, essas porções que nós vemos mais claras são porções onde nós temos a ilhota de Langerhans. E em todo o corpo dessa glândula nós temos os ácidos, que é essa coloração mais arroxeada. E ainda, como ela é uma glândula, então ela tem uma alta vascularização, nós temos aqui a exemplificação dos vasos sanguíneos. Então, ampliando aqui, para nós observarmos. Então, aqui nós temos, para a identificação de células alfa e de células beta-pancreáticas, que observar a coloração. Então, as células que são alfa-pancreáticas são as células que produzem, são as células produtoras de insulina. Então, nessas células que são produtoras de insulina, ou melhor, as insulinas são produzidas na beta-pancreática e não na alfa, nós vamos observar células com coloração azulada. Então, por exemplo, aqui nós temos uma célula, que é uma célula beta-pancreática,
que vai produzir, então, o hormônio da insulina. As células que são com coloração rosa, que fica aqui dentro da ilhota de Langerhans, como essa daqui, são as células alfa-pancreáticas, são células que são produtoras, então, do hormônio glucagon, que faz parte, ambos, do processo de digestão. Então, em contornando essas ilhotas, nós temos diferentes porções de ácidos, né? Diferentes ácidos que possuem diferentes características dessas células, que nós já discutimos, que fazem, então, secreção de diferentes enzimas para o processo de digestão. Então, retornando agora realmente à nossa aula, à finalização desse corte histológico, nós vamos entender como funciona a nossa camada epitelial, nosso tecido epitelial, onde nós temos distribuídos ao longo da nossa pele sensores, né, receptores sensoriais que vão produzir diferentes sensações relacionadas ao tato. Então, dentro desses receptores, nós vamos ter aqueles que são responsáveis pela percepção epitelial, que são, então, sensores que nós chamamos de nociceptores. Esses nociceptores e também mecanorreceptores, eles estão associados com a nossa pele. Então, os nociceptores, eles percebem lesão tecidual, né? Enquanto que os mecanorreceptores percebem força mecânica. Ou seja, quando eles recebem o estímulo, por exemplo, do mecanorreceptor por força mecânica, ocorre uma deformação na membrana celular dos dendritos que estão ali nesses receptores, né, que são sensitivos, e eles vão ativar as terminações nervosas sensitivas. Quando nós temos as lesões teciduais pelos nociceptores, nós vamos ver que os tecidos que foram lesionados, eles vão liberar substâncias químicas e esses vão excitar as terminações que são sensitivas. Então, dentro dos mecanorreceptores, nós vamos ter diferentes receptores. Então, nós vamos ter as terminações nervosas livres, corpúsculos de Merkel, corpúsculos de Ruffini, de Meissner e de Pacini. E cada um deles está relacionado com um tipo de sensação. Então, as terminações livres, elas percebem o toque leve, percebem calor e frio, e em alguns casos percebem também a dor, né? A nocicepção. Já os corpúsculos, que são os discos de Merkel, eles vão perceber o toque e pressões sustentadas. Da mesma forma, o Ruffini, que vai perceber, então, também pressão. O corpúsculo de Meissner, ele vai perceber alteração de textura e também vibrações lentas, enquanto que o Pacini percebe vibrações rápidas e uma pressão profunda quando exercida. Então, nós temos distribuído aqui um corte da nossa pele. Então, nós temos distribuídos aqui na região basal, junto, né, com os vasos que percorrem a nossa pele e as terminações nervosas, corpúsculos de Pacini, que tem esse formato que lembra uma raquete. Então, eles são responsáveis pela percepção mais profunda. Mas, externamente, nós temos aqui os corpúsculos ou discos de Meissner, temos os de Merkel, né? Desculpa, aqui de Merkel. Logo abaixo da camada, nós temos corpúsculos de Meissner e temos também corpúsculos de Ruffini, que tem diferentes formatos, né? E ao longo de toda a camada, nós vamos ter terminações nervosas livres. Então, no nosso primeiro procedimento, nós vamos fazer um mapeamento das seções cutâneas. Então, vamos marcar uma área quadriculada no antebraço, na falange do dedo polegar, na distal, no dorso da mão, com uma caneta de retroprojetor. E vamos explorar essas áreas. Então, na primeira exploração que nós vamos fazer, nós vamos pegar cerdas e vamos comprimir essas regiões de forma ligeira e mudando essas regiões. Então,
O colega que vai fazer essa atividade com você, ele deve estar com os olhos fechados e vai indicar quando ele sentir o toque. Você vai esperar alguns segundos entre um estímulo e outro e vai sempre tentar usar a mesma velocidade e intensidade que para essa atividade, né? Quando você comprimir então essa cerda na pele. E vai comparar então essa distância que você coloca a essa cerda, qual a percepção então que o seu colega está tendo. Então nós vamos assistir vamos ao nosso vídeo do nosso primeiro procedimento. Então, ali fazendo os desenhos, né, as porções da região quadriculada, que são referentes às sensações que nós vamos testar, a nossa primeira sensação. Então, na porção distal, na falange distal do polegar, na superfície dorsal, então, da mão. Então, sempre fazendo ali regiões, um quadriculado para fazer o teste do toque, utilizando setas. E também no antebraço. Então, as 3 regiões que nós vamos testar. Então, nesse primeiro experimento que nós vamos fazer, nós vamos ver o toque. Então, nós vamos utilizar cerdas para fazer esse experimento que leva à percepção do toque. Então, com a cerda, você vai tocar, então, essas regiões que foram marcadas, quadriculadas que foram marcadas, então, anteriormente. Então, você vai comprimir levemente e ligeiramente diferentes porções desse quadrado, né, dessa região quadriculada, lembrando de dar, então, um tempo, alguns segundos, entre uma compressão e outra, para que o seu colega ele consiga perceber essa sensação de toque. Então, para que ele consiga perceber, então, os estímulos relacionados com a percepção do toque. Então, comprimindo essas porções da região do dedo polegar, depois fazendo esse teste na região dorsal, então comprimindo levemente diferentes porções dessa região que nós demarcamos, da região dorsal da mão. Então, quando o colega perceber o toque, ele vai sinalizar que ele percebeu, então, em diferentes regiões dessa porção quadriculada. E também na porção do antebraço. Então, da mesma forma, comprimindo essas diferentes regiões, mudando a localização e o colega sinalizando quando deve, então, perceber o toque. Então, testando as 3 regiões. O nosso segundo procedimento é referente à sensação de calor e frio. Então, nessa percepção, nós vamos utilizar um bastão de vidro com uma parte fina e arredondada e vamos utilizar, então, um becker com água gelada e com uma água mais quente a 70 graus. E nós vamos trocar esses bastões durante esse experimento. Então, nós vamos primeiro utilizar um bastão alternado com água quente, outra hora com água fria, e ver a percepção, então, do nosso colega, que novamente vai estar com os olhos fechados, sinalizando quando ele perceber a sensação de frio, sensação de calor, com relação à localização, o número de vezes, o tempo de resposta com essa percepção. Então, novamente, nós vamos ao nosso vídeo da nossa aula. Então, ali 2 beckers com seus bastões, um becker com água quente a 70 graus e um com água fria ou água gelada. E nesse procedimento, então, nós vamos testar várias áreas do antebraço alternando os bastões. Então, você seca, né? Deixa o bastão ali aquecendo na água quente, só retira a água
e faz a colocação desse bastão, então, na região do antebraço, até o seu colega perceber a sensação e sinalizar. Novamente, alterna o bastão, pode ser 2 vezes a água quente, 2 vezes a água fria, 1 vez de cada um, retira a água e em outra localização você vai colocar esse bastão até que o seu colega ele sinaliza a percepção daquela temperatura que você está colocando para o teste. Então, várias vezes vocês vão fazer alternadamente essa situação até que o aluno, até que o colega consiga perceber, então, essas sensações de calor e frio. O nosso próximo procedimento é relacionado com a localização. Então, a localização, nós vamos pegar um lápis. Primeiro, nós vamos pegar uma caneta, vamos demarcar fazer 3 pontos na região do antebraço. E com um lápis, você vai pontuar no seu colega essas regiões, ele com os olhos fechados, e vai pedir para que ele, novamente, ele aponte onde foram colocados esse lápis, aonde ele comprimiu, tentando identificar corretamente a localização que você fez, demarcou inicialmente. Então, nesse experimento, nós fazemos, então, a demarcação com 3 pontinhos na região ali do antebraço, com a caneta. E com a ponta do lápis, você vai levemente comprimir essas regiões. Então, lembrando, o colega tem que estar com o olho fechado. Após fazer essa compressão, você vai passar para o seu colega e esse colega, ainda com os olhos fechados, vai tentar acertar os pontos que você demarcou e que você comprimiu com esse lápis, para indicar, então, a localização. Se ele consegue acertar a localização correta, ou se tem variação do ponto onde você marcou e o ponto onde ele colocou, repetir esse procedimento várias vezes até que essa percepção, então, ela seja confirmada. O nosso próximo quarto experimento, nós vamos utilizar ou um estesiômetro ou um compasso de 2 pontas e vamos tocar, então, diferentes áreas do polegar, do dorso da mão e do antebraço com as 2 pontas do compasso ou do estesiômetro simultaneamente, variando a distância entre essas pontas, então abrindo esse compasso levemente para cada área que for testada. O colega novamente vai estar de olhos fechados e você vai perguntar para o colega se ele sente 1 ou 2 pontos quando você coloca esse compasso nessas diferentes regiões. Então, nós temos ali, então, região do polegar, do dorso e do antebraço e um compasso para fazer o teste desses procedimentos. Então, faz a abertura leve desse compasso, testa essas regiões, então testa a região do antebraço e o colega vai sinalizar se ele está sentindo a pressão de 1 ou de 2 pontas. Abre um pouquinho o compasso, testa novamente em outra região e vai perguntando para o colega se ele está sentindo 1 ou 2 pontos. E assim sucessivamente várias vezes, até o colega sinalizar se ele está sentindo 1 ou 2 pontos tocando essa região que você está sendo testada. Então, dessa forma, vocês conseguem perceber, né, testar a discriminação. Então, através das regiões, se ele consegue perceber 1 ou 2 pontos, as 2 pontas do compasso durante o experimento. E o nosso último procedimento da relação da percepção ao tato é o de propriocepção. Então, o colega ele vai estar sentado frente a frente com você e com o braço estendido. E ainda com os olhos fechados, sempre com os olhos fechados para fazer esse experimento. No início, ele vai estar com o olho aberto, então vai estar tocando o dedo do experimentador, né, do colega, com o indicador, e logo em seguida ele vai fechar os olhos e desviar o braço para a direita. E quando ele voltar, ele vai tentar novamente tocar
no dedo indicador do colega que está fazendo o experimento com ele. Então, vai repetir essas manobras com um outro braço, com o direito, com o braço direito e o braço esquerdo, no plano vertical e no plano horizontal. Então, nós temos ali o toque, primeiro com os olhos abertos e depois volta com os olhos fechados na tentativa de encostar, então, no dedo do experimentador. Então, nós vimos, durante a nossa aula de hoje, os experimentos que foram relacionados com a percepção do tato, com o sentido do tato, então, que estimulam os diferentes corpúsculos e receptores que nós temos ao longo da nossa pele. Então, foram 5 procedimentos que vão desde o toque mais leve, quando o colega vai perceber que você está tocando, desde o senso da pressão que é exercida, da discriminação com o compasso da localização onde esses pontos estão tocando, da localização com o lápis, onde você coloca a pressão e esse colega ele sente o toque, ele tenta repetir esse procedimento, até o da propriocepção, que é quando o colega ele vai tentar voltar com o dedo indicador na posição inicial que vocês estavam. Além disso, nós vimos os nossos cortes histológicos referentes, então, ao sistema endócrino, às glândulas do sistema endócrino. Então, aqui nós vamos finalizando a nossa aula de hoje. Eu espero vocês para a nossa última aula prática, onde nós vamos falar sobre os órgãos do sentido. Então, Meninas, então essa foi a nossa AP3, né? Falando dos sistemas digestório, endócrino e renal. O tema da aula de hoje foi histologia dos sistemas endócrino e a percepção dos sentidos relacionados ao tato. Ela mostrou aí 6 lâminas, né? Sobre o sistema endócrino, né? E o sistema endócrino coordena todas as funções do nosso organismo através da produção dos hormônios, né? Que aí são distribuídos pelo nosso corpo através dos vasos sanguíneos. Então, eu vou falar um pouquinho só por cima mesmo de cada lâmina que ela falou. Ela falou sobre a hipófise, né, que é uma pequena glândula que é localizada na base do encéfalo, é considerada a glândula mestre, né, do organismo, pois a principal função dela é a produção de hormônios que regulam o funcionamento de outras glândulas endócrinas. Ela falou da tireoide, que também é uma glândula que tem um formato semelhante a uma pequena borboleta que fica localizado ali na parte frontal da garganta, né, a parte da frente da garganta. Ela regula a função dos órgãos importantes, como o coração, o cérebro, o fígado e os rins. Falou dos testículos, que possuem as 2 principais funções, produção de células sexuais masculinas, né, que são os espermatozoides, e sintetizam os hormônios, que é a testosterona. Falou também do epidídimo, que também está ali perto do testículo, é um pequeno ducto, né, que coleta e armazena os espermatozoides, que são produzidos pelos testículos. Falou sobre os ovários, que também é produtor de hormônio, né, só que agora sexuais femininos, que é a progesterona e o estrogênio, e também os ovários, eles produzem e armazenam os óvulos. Falou sobre o pâncreas, que é uma glândula que tem 2 funções principais: produzir enzima e produzir hormônio. Falou sobre a adrenal, né, por último, que é uma glândula responsável por sintetizar hormônios importantes no processo metabólico, e além de alguns hormônios sexuais, como a testosterona, a adrenalina e a noradrenalina. Posteriormente, ela foi para a parte lá da percepção dos sentidos, né?
Quanto a isso, né, a percepção dos sentidos e as sensações relacionadas ao tato, eu sugiro que vocês reproduzam esses testes, que vocês façam com alguém e peçam alguém para fazer com vocês, para que vocês possam assim sentir também possam perceber essa experiência. E essa foi a nossa aulinha de hoje. Atrasada, mas foi. Tá tudo bem? Vocês conseguiram ouvir tudo? Esse computador novo? Certinho, professora. Ai, que bom. Então, nossa aula amanhã vai correr tudo bem, se Deus quiser, às 19 horas, para a gente finalizar essa matéria. Tá bem? Tá bom. Um beijinho Tchau, para vocês. Boa noite. Boa noite, bom descanso e até amanhã. Até, tchau. Tchau, obrigada.